A geração que é crente nos cultos, mas no trabalho não conhece como crente. Uma geração que é crente na hora do louvor, mas na faculdade ninguém sabe que ele é crente. Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite: seja crente aonde for, meu filho. Ou em Jerusalém ou em Babilônia, seja crente. Dê exemplo aqui e dê exemplo lá fora. Faça a diferença aqui, faça a diferença lá fora. Paulo percebe isso. Paulo entende que a igreja é crescida. Paulo entende que a igreja ia enumerando-se diante do crescimento por causa do testemunho da vida de Timóteo. E Paulo agora, ele começa a se alegrar ao ponto de descer para poder agora evangelizar em algumas igrejas ali na Ásia. E Paulo, quando ele vai descendo, diz o texto do capítulo de número 16, que Paulo, ele é impedido por 2 vezes pelo Espírito de Deus para não pregar naquele lugar. O Espírito, ele proíbe Paulo de pregar naquele lugar. E uma certa noite, Paulo, ao dormir, ele tem uma visão essa, que ele vê um homem macedônico chamando ele, dizendo: atravessa a Macedônia e vem para o outro lado. Paulo atende logo de imediato a ordem e a chamada missionária daquela visão. Paulo desce, Paulo vai, e Paulo, quando chega nas proximidades da Macedônia, Paulo começa a pregar o evangelho à família que ali estava em Filipos. Filipos era uma das regiões, uma colônia que existia ali na parte da Macedônia. E ele começa a pregar, e ele começa a evangelizar, e ele começa a ganhar o coração de uma mulher chamada Lídia, e ganha Lídia, ganha a família de Lídia, e começa a pregar o evangelho, e começa a ganhar mentes, corações, vidas são arrebatadas diante da mensagem de Paulo. E quando Paulo vai descendo, vai pregando, diz a Bíblia, diz o texto, e que tomamos como leitura base, que agora o Espírito que se apoderava de uma jovem conhecida como a jovem pitonissa, ela vai em direção de Paulo e Silas e começa a gritar. Grito esse que chamara a atenção daqueles que viam Paulo e Silas trilhando aquele caminho. E ela dizia: esses dois que anunciam o caminho da salvação verdadeiramente são homens de Deus. Parece que eu vejo Paulo e Silas olhando para aquela mulher e percebendo que aqueles elogios não eram nada bom. Parece que eu vejo Paulo percebendo algo diferente. Paulo não era o crente da minha geração, crente que muitas das vezes, quando pensa que tudo está indo bem, pensa que é Deus que está no negócio. Muitas das vezes nem tudo que vai bem é a aprovação de Deus, nem todo elogio e tapinha no ombro é Deus esse negócio, meu filho. Muitas das vezes temos que ser atenciosos para perceber esses detalhes. Paulo entende que o que estava por detrás daquelas palavras era uma ação diabólica, e na sequência Paulo repreende o espírito demoníaco que havia sobre aquela jovem. Olha para cá, meu santo, só em termos de conhecimento, diz a Bíblia, diz a história, que aquela mulher, ela tinha sobre ela 13 senhores, 13 homens que mandavam e que tinham poder sobre aquela mulher. Aquela mulher gerava renda, gerava muito dinheiro para aqueles que investiam nas adivinhações que era feita pelo Espírito que se apoderava dela. E diante disso, quando Paulo repreende, quando Paulo expulsa aquele demônio, parece que eu vejo todo investimento falindo, todo